Esse sou eu. E essas são algumas histórias sobre a minha vida. Episódio de hoje: algumas historinhas sobre basquete. Eu nunca fui bom em esporte. Nunca. Nunca mesmo. Começando esse vídeo de uma maneira bem direta. Bom, mas pra entender porque eu nunca fui bom em esporte, eu não sei nem eu entendo. Mas de qualquer jeito, vamos voltar de volta pra minha infância. Quando eu era pequeno, eu não fazia muito esporte. Não, sério, eu não fazia. Eu não sei porquê. Minha ideia de esporte era andar de bicicleta. Uhul! Eu era foda na minha bike. Ou antes disso, né, com meu carrinho. A gente faz o que pode. Daí depois eu entrei na escola, que é antes de eu estudar na melhor escola do Rio Grande do Sul. Eu estudava numa escolinha comum pra criancinha pequena e tal. E naquela escola não tinha muito esporte. O esporte não era tão incentivado. Pelo menos não é tanto como é agora na escola que eu tô. Tipo, dando um exemplo. Um dia eu precisava dar uma cambalhota. Eu sei que não é exatamente um esporte, mas tava na aula de educação física, então conta. Enfim, fui lá dar a cambalhota, fiz horrorosamente mal. E o que o professor falou? Muito bem, só tenta mais, pratica em casa no fim de semana. Não se importava muito com o esporte. E a gente era criança, a gente também foi ensinado pra nós que não era pra se importar mesmo. Tipo, brinquem, curtem, se divirtem e sei lá mais o que. Além do que outra coisa que contribuiu pra eu não ter que fazer nenhum esporte. Tipo, meus colegas faziam esporte, eles jogavam futebol. Mas uma coisa que contribuiu pra eu não fazer esporte era a minha alta popularidade. Sim, nessa época eu era pegador de verdade. Vocês não devem estar acreditando, porque não parece ser real. Mas nessa época eu era mesmo. E eu sei que vocês estão pensando, mas Fácil, tu é pegador. Meu, às vezes eu gosto que vocês me chamem disso. Mas às vezes essa zoeira chega a incomodar. Então, para. Só para. Ok? Enfim, naquela época eu era pegador. De verdade. Tanto até que muitas vezes eu chegava em aula com duas gurias, uma em cada braço. Eu juro. Chegou esse ponto. E aliás, chegava a me perguntar: Pedro, porque na época ainda não existia o apelido do Faça. Tá namorando com duas ainda. Eu virava pra ele: namorando? Mas namorar é pra fraco, filho da puta. Essas aqui são minhas esposas. Eu tinha duas esposas quando eu era pequeno. Eu não sei de onde que eu tirei isso, mas eu era casado. Era uma loucura. E eu ainda era casado com duas mulheres, que eu pensava que eu era um sheik árabe. Então, sendo tão popular, as pessoas já gostavam de mim pelo que eu era, já me achavam um gordinho gostoso, já me adoravam. Então não tinha muita razão para eu emagrecer ou fazer qualquer tipo de atividade física. Enfim, essa época da minha vida, que era uma época boa, sem muitas brigas, sem muitas tretas, tristemente acabou. Acabou, porque minha mãe teve que ir fazer... Cara, eu nem consigo me lembrar do que ela foi fazer, mas a gente se mudou para os Estados Unidos. E tipo, vocês... que massa, tu deve ter curtido um monte lá. Errado! Eu não falava um pingo de inglês. Ou seja, era o caralho. Eu não falava com ninguém. Eu não conhecia ninguém. E eu era uma pessoa muito envergonhada na época, digamos assim. Então, eu não sabia nada. Eu não conhecia ninguém. Eu não falava com ninguém. E não tentava falar com ninguém, porque eu era muito envergonhado. Eu tinha medo do que as pessoas fossem achar de mim. Vem de país subdesenvolvido. Não, isso não é verdade, porque tinha outras pessoas de países subdesenvolvidos. Mexicanos! Enfim. Mas, eventualmente eu aprendi a falar inglês. Mas esporte não era exatamente uma grande prioridade nessa escola também.
Tipo, na primeira série, a gente não aprendia muito esporte. Um dos esportes mais prominentes que eu aprendi nessa aula foi pular corda. Isso mesmo que você ouviu. Na aula de educação física, ao invés de ensinar a jogar algum jogo, eles nos ensinavam a pular corda. Enfim, após essa outra fase muito boa da minha vida ter terminado, eu voltei pro bosta do subdesenvolvido. Ah, tô brincando, eu amo você, Brasil. Você tem problemas? Com certeza tem. Mas eu amo você. Eu tenho uma paixão ardente aqui no fundo por você. Eu podia te... Vamos pro canto, Brasil. Vem. Vai. Isso. Enfim. Voltando pro Brasil. Cheguei no Brasil e minhas humilhações já começaram. Então, eu fiquei mais sozinho ainda. E dessa vez foi muito complicado porque eu continuei sozinho. Dessa vez não vieram os amigos aos poucos. Eu continuei muito sozinho por um baita tempo. Muitas vezes eu só tinha um amigo. Dependendo da época, mudava o amigo. Mas muitas vezes a única pessoa que eu tinha para conversar era só uma. E naquela escola, vocês que estudavam comigo nessa época não devem se lembrar, mas quem era popular era quem conhecia todo mundo e já era brother e etc. Ou era quem corria, jogava futebol e era o mais forte e ágil. Eu não tinha treinamento esportivo, eu não era nada disso. E essas primeiras impressões me ferraram futuramente. Porque, olha, o que tu pensa de mim? Não, sério, fala com sinceridade. O que tu pensa de mim? Viu? É tudo culpa da primeira impressão. Nessa minha primeira impressão foi o que... Essa primeira impressão foi o que formou a minha imagem pro resto da vida escolar. Então foi complicando. Aí já que eu tinha tão poucos amigos, eu decidi entrar para fazer algum esporte, mas eu não sabia qual. Foi aí que começou o personal trainer, que depois de fazer, eu acabei descobrindo que eu estava fazendo tudo errado. Eu tinha, aliás, problema de articulação nas pernas, o que não me fazia nem correr direito. Chegou esse ponto, eu não corria direito. Mas eventualmente eu aprendi a correr e tudo mais. E por causa da minha altura, eu denominei que o melhor esporte pra mim seria jogar basquete. Eventualmente comecei a treinar basquete, comecei a gostar de verdade do basquete. Gostei bem mais de futebol, que eu era um perna de pau e ainda sou até hoje. Então, fui com o basquete. E tipo, pra todo mundo que eu falava, eu sou bom no basquete, Não sou bom em futebol, mas eu sou bom no basquete. E as pessoas não acreditavam, porque naquela época eu realmente não era bom no basquete. E eu ainda não sou bom no basquete. Ou pelo menos não bom o suficiente. Enfim, foi só depois de muita humilhação que eu entrei realmente no basquete da escola. E naquela época, meu Deus, aquela 8ª série que eu entrei no basquete, nossa senhora, foi o início de uma época feliz pra mim. Que mesmo que agora o esporte não importasse tanto, ainda assim era importante. As pessoas começaram a ver, ou pelo menos as que jogavam basquete, que eu conseguia. Eu ia nos treinos e jogava bem pra minha idade. Mas aconteceu um problema. Bem no meio de um dos treinos em que eu estava me preparando para a jornada esportiva, cujo viria mais ou menos um mês depois, adivinha o que eu descobri? Eu tenho um problema cardíaco. Aí complicou. Eu eventualmente tive que fazer um procedimento, que é mais ou menos uma cirurgia falada de uma forma amenizada. Tive que fazer um monte de exame para Porto Alegre. Voltei
completamente exausto e sem treino. Então chegou o grande dia. A jornada esportiva e a minha chance de mostrar pro mundo que eu jogava bem basquete. Naquela época era só a gente contra a outra turma, então não seria tão difícil, porque os outros caras, eles não sabem jogar basquete. Quer dizer, eles conseguem jogar esporte, e não quero ofender ninguém daquela turma, mas, pô, o nosso time era muito melhor. A gente tinha o Josh, o Robinho, eu! Mas o inevitável aconteceu. A minha falta de treino pesou no meu desempenho no jogo. A bola estava no chão, rolando a uma velocidade de 1 milímetro por hora, e o retardado aqui não conseguia pegar. Por quê? Ora, falta de treino. Então voltei para os treinos, voltei a jogar, depois de toda aquela humilhação e todo mundo falando: tu nunca vai ser bom no basquete, seu lixo! Absoluto lixo! Ai, às vezes eu questiono minha própria dublagem. Mas enfim. Voltei pros treinos de basquete, comecei a voltar a jogar bem, me formei no ensino fundamental, partiu o ensino médio. E eu já indo pro ensino médio pensando: agora que vai ficar bom, agora vai ter gente mais velha jogando comigo, eu vou aprender com eles e vai ser legal. E ainda mais, vai ter os caras que eu sempre conheci jogando comigo. A primeira parte até que se realizou, mas isso a gente fala depois. A segunda parte era mentira. Sim, o ensino médio está sendo uma das partes mais solitárias pra mim. E eu não quero apontar dedo pra ninguém, mas eu tenho ficado meio solitário. E quem tá na minha aula sabe disso. Eu não tô falando isso: me beijem, me comam. Não é isso. Existe uma diferença entre querer chamar atenção e verdadeira solidão. Alguns anos atrás eu queria realmente chamar atenção, mas agora a solidão é real. E quando a solidão é real, começa a pesar em ti. Então, e por quê? Por que essa solidão? 90% das pessoas que eu mais me dava bem, tá, eu devo estar exagerando na porcentagem, mas é por aí. As pessoas que eu me dava melhor da turma foram tudo pro IFE. Ficou só 2 das pessoas que eram meus BFFs, e o resto tudo eram amigos, mas tipo, tu sabe que não vai ter uma relação tão boa como tinha com os BFFs. E tudo fica meio estranho quando tenta forçar uma amizade especial, sabe? Então, além disso, partiu o basquete. Dos guris da minha turma que jogaram basquete no primeiro dia, tava eu e o meu boy Robinho. Só nós dois. O resto tudo era os guri mais velho e as guria. No meu primeiro dia, eu tava chegando todo feliz, pensando: aê, vou jogar com os guri mais velhos, vai ser legal, vai ser divertido, partiu! Quando eu entrei naquele ginásio, minha calça se encheu de uma gigantesca e grotesca quantidade de bosta. Meu Deus do céu. Aqueles caras jogando, eu achei que eu tava assistindo jogo profissional. Meu Deus do céu. Como é que os caras jogam assim? Eu não ia ter chance, eu ia me ferrar. Eu já sabia disso no instante que eu pisei naquele ginásio. Mas não vou ser medroso. Pode acontecer qualquer coisa. Então vamos lá. Cheguei e já comecei mostrando para os outros a minha incrível habilidade de não fazer cesta. E para os que jogam basquete comigo, vocês já sabem essa habilidade. E vocês sabem como é horrível e extremamente irritante para qualquer pessoa. Enfim, primeiro dia, tudo bem. Mas uma coisa muito marcante foi uma pessoa que especificamente... Cala a boca, Gabriel! Cala a boca que eu tô gravando aqui! Guri chato. Enfim. Mas esse guri tá deprimido.
Que horror, parece eu até falando nesse vídeo. Enfim, uma das pessoas que eu não fazia a mínima ideia de quem era, e eu só vou dizer que tá no 3º ano do médio, mas eu não vou dizer quem é. A pessoa que tá ouvindo isso sabe quem vai ser, mas ela pediu que eu preservasse a identidade. Será que eu falo o nome rapidinho? Não sei. Não vou falar. Vou preservar a identidade da pessoa, porque essa pessoa é muito foda. Extremamente foda. Essa pessoa vai ser conhecida como... Vou chamar pelas iniciais mesmo. Não sei se fica muito óbvio, mas... vocês provavelmente não vão se importar tanto. Enfim. Essa pessoa simplesmente chegou pra mim quando eu tava lá fazendo esse exercício e tudo mais, e me perguntou: e aí, cara, tu é novo aqui? É, sou. Cara, meu nome é... Qual é o teu? Eu sou o Pedro Faça, mas a maioria das pessoas me conhece como Faça. Então, cara, como é que tu sabe jogar? A princípio eu jogo bem. Sou um dos melhores da minha turma. Modéstia à parte. E quem mais tá da tua turma aqui? Tá vendo aquele guri ali? Aquele é o Robinho. Ele é também da minha turma. E ele joga bem? Que nem tu? Ele joga, só que eu jogo de pivô e ele joga de armador. Armador porra nenhuma, de ala. Mas eu tô tendo uns flashbacks muito bugado aqui. Enfim, ele... Tá bom. Nossa amizade usufruiu daí. Usufruiu, isso é uma palavra de verdade. Mas a gente se tornou muito bons amigos depois disso. E ele é a pessoa que mais me pede pra postar vídeo. Quer dizer, uma das pessoas que mais pede pra postar vídeo. Enfim, seguindo. Agora é a hora que eu conto as mais variadas histórias que aconteceram no basquete a partir de então. Ou não, na verdade não a partir de então, né? Porque eu agora vou estar falando de coisas que aconteceram no passado também. Ok, primeiro uma coisa do passado. A melhor cesta que eu considero já ter feito aconteceu em um treino da 8ª série, onde deu bola presa na nossa área da defesa. Eu fui a única pessoa que correu para a área de ataque, porque era uma guria contra o Joshua. Sim, é o Joshua. É a pessoa mais incrível da face da terra. É o Joshua, cara. Enfim, Joshua consegue a bola exatamente como eu tinha previsto e eu tava sozinho lá. Joshua mete um gancho, eu seguro a bola, meto uma bandeja e a plateia, que é umas 3 gurias, não faz nada porque elas não se importam, mas o meu time vai à tona. Essa foi a melhor cesta que eu já fiz. Não julguem, eu não fiz muitas cestas. Vocês sabem da minha habilidade especial. Mais alguma história do ano passado? Não sei. Outra cesta linda que eu fiz ano passado foi uma cesta que eu fiz quando eu estava tendo uma porrada cardíaca. É assim que eu chamava, e ainda chamo, os ataques bizarros que eu tinha, que meu coração começava a bater extraordinariamente rápido e aí me ferrava, que parecia que eu ia morrer até. Eu tava morrendo de cansaço. Peguei um rebote, segura a bola e tô prestes a ir pro outro lado, porque eu tava mais na beirada da nossa área. Quando eu seguro aquela bola, eu sinto meu coração levemente começando a disparar. Mas eu não posso parar agora, eu tô no meio do jogo, eu tô com a bola na mão, eu preciso fazer essa cesta. Vou pro outro lado, alguém bloqueia, eu faço uma cesta de 3 pontos. Eu fiz essa burrada, eu tentei fazer uma de 3 pontos. Me ajudem, eu consegui uma cesta de 3 pontos. Estejam felizes, eu consegui, eu já fui bom no basquete. Mas aí, como eu estava quase morrendo a esse ponto, eu tive que pedir para alguém me substituir. Fui levado imediatamente ao ponto de socorro e foi lá onde descobriram que tinha rolado bosta e que eu precisaria fazer todo aquele procedimento. Agora, partindo para as histórias deste ano,
é aí que as coisas começam a ficar complicadas e eu joguei a minha pior partida de basquete. No primeiro dia do treino mais avançado que eu tive que fazer, que agora esse ano eu tenho 2 treinos, o treino masculino e o treino normal. O treino normal é a mesma coisa do ano passado, só que com alguns guris mais velhos, e o treino masculino é só os guris e é intenso, muito intenso. No meu primeiro dia de treino masculino, eu tava morrendo de cansaço. Eu nunca tinha feito negócio assim e eu tava muito cansado. Aquilo foi tipo Brasil 7-1 pra Alemanha. Eu era Brasil, o resto do time era Alemanha. E eu estava sendo constantemente humilhado na frente deles. Toda vez que alguém passava a bola, toda vez eu perdia. E no 1% das vezes que eu conseguia segurar a bola, porque na maioria das vezes a bola simplesmente escorregava nas minhas mãos que estavam muito, muito suadas. Quando eu conseguia, eu fazia incrível burrada de tentar arremessar de uma distância absurda da cesta. Eu não fiz nenhuma cesta nesse treino. E todo mundo tava puta cara comigo quando acabou. Mas agora para alguma coisa mais engraçada e divertida, que é o que vocês estão querendo, né? Deve ser por isso que vocês vieram pro meu canal. Ou vocês vieram só pra me dar apoio, o que é mais do que qualquer pessoa já me deu. Me apoiem no Patreon também, se vocês querem me dar apoio. Patreon.com/defaça, Patreon.com/defaça. Cliquem, doem, ganhem incríveis recompensas como autógrafo que você podia me pedir qualquer hora do dia. Vai. Dá dinheiro. Tá, isso foi estranho, mas enfim. Chegou a jornada esportiva. A segunda jornada esportiva da minha vida que eu realmente tentei treinar pra ir bem. Não foi bem assim. Chegando o primeiro jogo da jornada, e essa jornada já era um pouco diferente, porque os meus adversários eram os mesmos, pelo menos no primeiro jogo. Mas agora meu time compunha praticamente somente dos guri da 13, um Coringa, que agora a gente podia escolher um Coringa do time do terceirão, e um guri da nossa turma, que ficava alternando, porque a nossa turma não, os guris não são tão bons como os da 13, e também não são tantos que jogam basquete. Chegou a hora do jogo. E primeiro jogo eu tô lá tirando bolas junto com toda a galera da minha equipe. E eu só tô pensando, ai meu Deus do céu, eu tô bem mais arrepiado do que eu pensava antes. Esse seria meu primeiro grande jogo que eu jogaria bem. E dessa vez não seria só eu e minha turma. Dessa vez seria uma baita galera. Isso era incrível. Mas eventualmente aí veio um pouco de tristeza, mas eu juro, a história vai ficar mais engraçadinha depois. Meu boy GT veio me falar. Ele não fala estratégia nenhuma. Ele não fala pra nenhum dos guris da nossa turma. Talvez ele tenha falado pra um deles, mas pra mim ele não falou nada de estratégia. Ele falou pra todos os guris da 13, toda estratégia. E eu tentando ouvir. E ele meio que andava um pouco pro lado quando eu chegava perto. E eu pensei, isso tá um pouco suspeito. Eventualmente eu fui perguntar pra ele, tá, e aí GT, qual é a minha participação no jogo? Ele virou pra mim e falou, olha, Faça, eu nem sabia que tu ia jogar, então não bolei muita coisa, mas cara, tu erra bastante bandeja, né? Aquilo foi um choque. Justamente o cara que eu tinha feito uma baita amizade falando aquilo. E o pior é que era verdade. Mas eu não queria ouvir a verdade naquela hora. Eu sonhei com aquele dia. Eu sonhei que algum dia eu pudesse ganhar. Eu sonhei que algum dia eu pudesse ser incrível. Mas tristemente a verdade prevaleceu, como sempre. E eu... tem razão.
Aí ele falou, e uma coisa que me deixou bastante alegre: tá bom, Faz, tu pode jogar. A gente começa com o Robinho, da turma de vocês. Na metade do jogo, tu vai poder entrar. E aí, vamos ver se tu consegue jogar alguma coisa. Meu coração se encheu de alegria naquele momento. E eu pensando: agora é minha chance, agora eu vou fazer bastante cesta. Com certeza, né? Porque vocês sabem como eu sou azarado. Mas enfim, esse aqui é o vídeo do enfim. Chega a hora do jogo, o Robinho começa a jogar. Passa a metade do jogo, eu pensando: tá, a gente tá ganhando muito bem. Agora é só esperar alguém que me chame pra rolar a troca. Ninguém me chamou o jogo inteiro. E eu lá sentado pensando: ué, como assim? O que eles queriam que eu fizesse? Acaba o jogo, eu não joguei nada. E eu, perplexo, pensando: ué, tinha dito que eu ia jogar, como assim? Que sentido que isso faz? Tô saindo da quadra, GT está na arquibancada passando seu desodorante, o que formou um efeito muito legal na minha opinião, que era a nuvenzinha de desodorante saindo dele. E ele me diz: pô, Faça, por que tu não entrou no jogo? E eu, perplexo: era pra eu entrar? Vocês não iam fazer um sinal pra mim ou qualquer coisa? Não sei. Sei lá, me chama. Agora é tua hora, Faça. Não sei. Faça, era pra tu avisar que tu ia entrar. Nada mais fazia sentido pra mim. Eu havia perdido o jogo mais importante da minha vida. E os outros jogos eu ser contra a galera mais velha. Que chance que eu tinha. Eu, o miserável eu, que nunca teve boa sorte no esporte e nunca foi tão popular assim. Quer dizer, só quando era pequeno. Mas nessa escola nunca tinha sido tão popular assim. Daí, eventualmente, chegou um dos jogos e aí disseram que era pra eu começar a jogar. Que era pra eu jogar um jogo e aí no segundo, e aí no outro eu começava e aí passava pra alguém. Ok. Até que chegou um jogo que disseram que era pra eu entrar na metade e aí no outro jogo era pra eu começar e depois passar pra alguém. Tá. Chega a hora e o cara que tava jogando antes, eu não lembro se era o Robinho ou se era um outro cara, tava morto de cansaço, ele tava empapado de suor. E aí ele me chamou pra dentro. E eu já pensando, cheguei lá pensando: agora a minha chance. Agora eu serei vitorioso. Agora finalmente esse babaca vai conseguir persistir. Esse babaca vai ser um herói, vai ser um campeão, vai finalmente ganhar. Eu. Acaba o jogo. E os caras tão me falando: bom trabalho, Faça, bom trabalho, Faça. E eu só pensando: mas como? Como assim já acabou? Eu não joguei porcaria nenhuma. No outro jogo não foi tão diferente. Só que no outro jogo eu fiz uma coisinha. Eu peguei um rebote.